Alquimia e a Universidade Moderna. Uma introdução. Utfried. Departamento de História e Teoria Cultural, Universidade Humboldt de Berlim, Berlim, Alemanha. A questão da associação institucional é crucial para a avaliação histórica da alquimia e para a determinação de seu lugar intelectual no início da Europa moderna. A esse respeito, uma suposta desconexão entre a alquimia e a universidade desempenhou um papel decisivo em sua avaliação histórica. Percebida como uma prática oculta, a alquimia histórica muito tem sido tratada fora dos limites do aprendizado acadêmico europeu. As últimas décadas, no entanto, testemunharam uma mudança nesse quadro tradicional, com pesquisas inovadoras e detalhadas trazidas para a descoberta das redes de conhecimento, terminologia, métodos e procedimentos técnicos da alquimia. Reexaminar a questão da posição da alquimia nas primeiras universidades modernas europeias foi a intenção de uma conferência internacional, Alquimia e Universidade, ambos derivam dessa conferência. A questão da legitimidade científica institucional. Embora existam muitas perspectivas diferentes relacionadas à alquimia moderna, o foco na relação entre a alquimia e a universidade oferece uma narrativa significativa que pode ser usada para estruturar sua história. As transformações do início da alquimia moderna, ou para usar um termo menos folclórico, química, foram motivados por decisões sociais e epistêmicas e, nesse sentido, podem ser considerados sujeitos. Eu uso este termo como um conceito geral. Essa decisão, no entanto, tem um corolário. Ela orienta nosso assunto para o ano de 1661, quando Robert Boyle publicou seu livro O Químico Cético. Portanto, devemos considerar qual termo foi realmente usado em cada caso. Para considerações terminológicas correspondentes, consulte William Rua Newman e Lawrence M. Príncipe, Alchemy vs. Chemistry, The Etymological Origins of a Historiographic Mistake, Ciência e Medicina Primitivas 3, 1998 32-65, e Allen G. Debus, que cunhou o conceito de filosofia química. Allen G. Debus, A Filosofia Química, Ciência e Medicina Paracelsiana nos séculos XVI e XVII, 1977, Nova York, Dover Publications Inc., 2002. Veja também o uso de alquimia por Lawrence Príncipe como sinônimo de crisopoeia, em sua contribuição para esta questão. Copyright Sociedade para a História da Alquimia e Química 2021 DOI 10.10002698.2021.1936800. 120 Utfried. Relevantes para a história e filosofia da ciência, história cultural, bem como para a historiografia das próprias universidades. Num ensaio quase esquecido, o historiador do direito Jean-Pierre Bald conceituou a relação entre a alquimia e a universidade pela questão da institucional legitimidade científica. Bald, que estudou o caso da alquimia na década de 1980, construiu a tese de que a legitimidade da alquimia na história foi determinada pelo status social da universidade como uma corporação. Embora as intenções da alquimia medieval e do início da era moderna tenham permanecido essencialmente as mesmas, a consideração de sua legitimidade social e intelectual mudou, afirmou Bald, com a mudança da universidade de uma corporação e instalação mais clerical para uma mais subsidiada pelo Estado. 2 Aproveito a sugestão de Bald ao tomar o caráter institucional da legitimidade científica como aspecto central para analisar a relação entre a química e a universidade. 3a Universidade dos primeiros tempos modernos desenvolveu sua própria jurisdição acadêmica entre os polos da jurisdição clerical da Igreja, com seus critérios, como ortodoxia ou heresia, por um lado, e jurisdição governamental secular, com seus critérios, como confiabilidade ou fraude, por outro. Essa jurisdição acadêmica foi finalmente absorvida pelos Estatutos Nacionais das Sociedades Modernas. 4 Esta edição especial de AMB centra-se na relação entre a química e a universidade no início da Era Moderna, quando já avançava a passagem de uma jurisdição e constituição essencialmente clerical para uma mais ministerial. 5 A hierarquia do conhecimento universitário, no entanto, foi ainda mais dominada pela teologia e qualquer aspirante à nova arte, ars, ou ciência, sentia, e, portanto, também a química, teve que ser estruturada de acordo com suas demandas. No tempo da Reforma, a teologia ganhou maior relevância, na medida em que as universidades passaram a exigir oficialmente a antes assumida conformidade confessional de seus membros.
a censura e as novas técnicas de impressão funcionaram como ferramentas de legitimação institucional, e mantiveram os aspectos mágicos e místicos de algumas formas de química a uma distância acadêmica. Além disso, as universidades valorizam mais o conhecimento teórico do que o conhecimento prático, na medida em que atividades híbridas, como práticas relacionadas à crisopoeia, caiu sob suspeita de blasfêmia. 6. 2. Ver o estudo epistemológico. Jean-Pierre Bald, Le Procès de l'Alchimie, Introduction à la Légalité Scientifique, Strasbourg, Serdic Publications, 1983, ESP. O resumo em 117, 23. Sobre a questão da legitimidade científica da alquimia no início da Era Moderna, ver também Utfried, Aresie und Pseudoscientia zu Problematisierung von Alchemie, Chemiatrie und Physik in der frühen Neuzeit, in Pseudowissenschaft, Konzeptionen von Wissenschaftlichkeit in der Wissenschaftsgeschichte, edição Dirk Ruppno, Verônica Lifadre, Jens Thiel e Cristina Vesely, Frankfurt am Surca, 2008, 5176, Utfried, Aresie und Wissenschaft, Eine Genealogie der Paraceltischen Alchemie, Munique, Wilhelm Fink, 2013. Sobre a história da jurisdição acadêmica, ver, por exemplo, Klaus Michael Allenfelder, Akademische Gerichtsbarkeit, Bonner Schriften zum Wissenschaftsrecht, volume 7, Bonn, Nomus Verlagsgesellschaft, 2002. Sobre reflexões teológicas sobre a legitimidade da alquimia nas universidades medievais europeias, ver William R. Newman, Ambições Prometeicas, a Alquimia e a Busca pela Natureza Perfeita, Chicago, University of Chicago Press, 2004, ESP 4397. Sobre as posições proeminentes dos reformadores teológicos em relação à fabricação de ouro, crisopoeia, ver, por exemplo, Sylvain Maton, Philosophie et Alchimie à la Renaissance et à l'Âge classique, Sociologistique et Alchimie, X. Siècles, Paris, Serra, 2009, 491-520, sobre a posição do teólogo luterano academicamente ambicioso Johann Valentin Andreae em relação à crisopoeia, ver, por exemplo, Utfried, Aresie und Wissenschaft 36980. 3. 4. 5. 6. A Alquimia e a Universidade Moderna 121. Os confrontos entre protagonistas químicos e universitários, e suas formas de conhecimento predominantes, foram muito mais duros e mais fundamentais do que os confrontos com outras instituições acadêmicas, justamente porque a teologia, aceita como a primeira e mais elevada das ciências universitárias, era mais dominante. As universidades, em sua função de guardiãs intelectuais, mantiveram critérios rígidos para a avaliação do aprendizado aceitável. A formidável tarefa, portanto, dos primeiros químicos modernos, muitos dos quais haviam sido educados em universidades antes de se tornarem, ou mesmo enquanto se tornavam, químicos, era reformar essas instituições a fim de integrar novas abordagens de aprendizado ao corpus de conhecimento permitido. Ao fazer isso, os químicos também precisaram modificar suas abordagens para torná-las compreensíveis e academicamente adequadas. Conforme discutido em pesquisas recentes, grupos heterogêneos, dentro e fora das universidades, como estudiosos, estudantes alertas, médicos particulares, artesãos, mineiros, boticários, barbeiros, sábias, artistas, nobres e príncipes, participaram da busca e prática de conhecimento químico. Todos eles poderiam considerar suas atividades como química, uma vez que nem as guildas comerciais nem qualquer outra associação institucionalizada restringiam autoritariamente o uso do termo. Teorias e práticas químicas focadas na criação, em suas várias dimensões conforme a Bíblia Gênese, produção artesanal, ou processos generativos de reprodução, e esse foco inicialmente tocou na relação totalmente problemática entre teologia e filosofia natural. Os químicos, preocupados com a matéria e o mundo material, consideravam as propriedades da natureza física dignas de estudo. Além disso, eles afirmaram que a arte poderia não apenas imitar a natureza, mas também superá-la na criação artificial de ouro e prolongando ou criando artificialmente a própria vida. Afirmações como essas tornavam inevitável o conflito com a instituição universitária dominada pelo clero. 7. Estudiosos da universidade, portanto,
debateram a legitimidade da criação humana artificial e sua transgressão potencial de uma ordem física divinamente estabelecida, e discutiram também o impacto problemático da química em preocupações teológicas, como a relação hierárquica entre espírito e matéria. Especialmente os comentários sobre a obra de Aristóteles Meteorologiae, seu, provavelmente espúrio, quarto livro com seus vestígios de alquimia antiga e medieval, bem como o estudo da obra de Aristóteles de geração e corrupção, alimentou discussões universitárias sobre tópicos químicos. 8 Esta recepção crítica da química em ambas as ciências superiores, teologia e direito, ocasionou um debate quase constante troca com a própria química. As disputas orais sobre química tomaram forma como exercícios didáticos e livros sobre química. 7 Para esse debate arte-natureza especialmente provocado pelos conceitos de transmutação e crisopoeia, ver Newman, Ambições Prometeicas, 43-107. Veja Craig Martin, Alchemie de Renaissance Commentary Tradition Meteorológica 4, Ambic 51, 2004 24562. 8. 122 Utfried. Foram escritos do ponto de vista teológico e jurídico. 9 Uma recepção muito mais próxima e profunda dos conceitos e práticas químicas, entretanto, ocorreu na terceira ciência universitária, a medicina, que seria ela mesma completamente transformada por esses debates e pela cautelosa aquisição de novas práticas. As características essenciais da transformação química da Faculdade de Medicina são relativamente bem conhecidas. Assim, temos uma certa amplitude de conhecimento sobre os protagonistas mais importantes desse processo, grupo que incluía Andrés Libavius, de 1555 a 1616, e Johann Hartmann, de 1568 a 1631, Daniel Sennert, de 1572 a 1637, Jean-Baptiste Valmont, de 1580 a 1644, Werner Röhfink, de 1599 a 1673, e Georg Ernst Stahl, de 1659 a 1734. Conceitos conflitantes centrados em questões relacionadas ao tria principia, os quatro humores, corpúsculos, terras e flogisto. Professores universitários de medicina disputavam, por exemplo, sobre a relação filosófica entre substâncias e princípios, e a busca paracelsiana de supostos material-princípios foi claramente questionada como uma contradição em termos. A abordagem química resultante de um sistema de investigação quase exclusivamente empírico, desconsiderando princípios abstratos, no entanto, também forçou debates. Assim, o correspondente método de ensino de demonstrações, exigia novos locais de aprendizado, como jardins botânicos, teatros de anatomia ou laboratórios. Esses locais não eram apenas caros, mas contradiziam ideias epistêmicas mais tradicionais de escolástica e erudição humanista por causa de sua implicação de trabalho manual. No final do século XVI e início do século XVII, os estudiosos levantaram duas reservas gerais contra a admissão de química na universidade. Por um lado, havia a objeção de que o impacto empírico da química implicava trabalho físico, que em sua falta de erudição não se encaixaria nos sistemas de valores intelectuais da escolástica ou do humanismo. Por outro lado, havia a objeção de que o impacto oculto ou mágico da química violaria o uso estabelecido da razão. 10 Johann Hartmann, por exemplo, rebateu a primeira dessas objeções em sua palestra inaugural Philosophues Sive Naturae Consultus Medicus na Universidade de Marburg em 1609. De acordo com Hartmann, alguns oponentes da química médica, quimiatria, considerou servil 11 e achava que o trabalho sujo da destilação não merecia ser incluído no currículo universitário. No entanto, ele argumentou, seria muito mais fácil descartar a sujeira neste trabalho, em comparação com a sujeira dos corpos dos doentes, simplesmente usando água e uma esponja. 12a. Declaração pragmática de Hartmann foi talvez menos notável em seu conteúdo do que em sua clareza. Sendo confrontado. 9 Sobre a autoria das primeiras dissertações modernas, ver Cumming, Kevin, Chan, From Oral Disputation to Written Text, The Transformation of the Dissertation in Early Modern Europe e História das Universidades 19, 2004 129, 87.
Jean-Pierre Ball descreve correspondentemente dois obstáculos principais contra a admissão da alquimia no mundo europeu. Medieval Universidades. A alquimia foi considerada em primeiro lugar como uma ciência árabe, em segundo lugar, como um trabalho manual. Ver Bald, Le Procès de l'Alchimie 65-70. Newman, por sua vez, enfatiza que as reservas das autoridades escolásticas contra as tradições árabes eram menos sérias do que suas reservas contra as implicações teológicas de uma alquimia cristã programática. Veja Newman, Ambições Prometeicas 82-83. 11 Johann Hartmann Philosophus, Sive Naturae Consultus Medicus, Oratione Publica, Marburgo, Paul Egenolf, 1609, 1-36, em 3. Veja Hartmann Philosophus, Sive Naturae Consultus Medicus 31. 10. 12. A Alquimia e a Universidade Moderna 123. Com impureza, ele proclamou, necessariamente pertencia ao trabalho de um médico. Ao abordar assim as reservas de seus adversários, ele podia se sentir seguro. Seu público na nova universidade calvinista tinha que compartilhar as afirmações de Hartmann porque elas correspondiam às de seu patrono Landgrave Maurice de Hesse-Kassel, de 1572 a 1632, ele próprio um químico Paracelso, um devoto da química de Teofrasto de Oingen, 1493, 4 e fim 1541, o médico suíço que se chamava Paracelso. Acomodações e transformações recíprocas. As reservas relacionadas ao trabalho braçal não eram novas e foram contestadas não apenas por Hartmann, mas por alguns de seus predecessores. A química, com suas práticas empíricas e sua epistemologia artesanal, 13 de fato, já havia superado alguns obstáculos no início do século XVII. A química representava agora uma terceira opção à dicotomia da escolástica e humanismo aristotélico-galênico, e tornou-se atraente para os estudantes. Os argumentos dos químicos contra a alegação de que o trabalho físico contradizia a erudição, no entanto, continuaram a ser examinados de perto. Serviu como um típico topos Paracelso, colocar as mãos nas brasas. No entanto, afirmar orgulhosamente a impureza do trabalho manual e refutar bruscamente cada crítica, como fizera Paracelso, não era a maneira mais segura de progredir na carreira ou de exibir gosto pessoal. O fracasso de Paracelsus em se tornar professor permanente na Universidade de Basel forneceu prova conclusiva disso. Os protagonistas que buscavam um cargo universitário mostraram-se mais prudentes ao referirem-se a outros topoi, como, por exemplo, a tradicional distinção entre as atividades livrescas do estudioso e as atividades práticas de seu assistente. Esta demarcação é claramente ilustrada na gravura em cobre no frontispício do livro Tripus Aureus, publicado em 1618 pelo químico da corte Michael Mayer, figura 1. Aqui, um assistente quase nu, colocando as mãos nas brasas, lembra um antigo escravo. 14 Crucial para um químico se estabelecer como personagem em uma universidade era como ele se posicionava em relação ao paracelsianismo, bem como ao Schizopoeia. Ambos foram vistos como significativos em relação à atitude de um químico em relação aos métodos mágicos. Considerando a importância de uma atitude negativa em relação à magia para a promoção de uma carreira acadêmica, e a relevância de regras institucionais como a censura de publicações universitárias, é plausível que as decisões dos protagonistas fossem muitas vezes estratégicas e não baseadas em seus próprios escrúpulos epistêmicos. Hartmann, que pôde contar com um público receptivo em Marburg, referiu-se a analogias entre microcosmo e macrocosmo e aos poderes celestiais ou espirituais da natureza. 15 Uma unidade inicial de religião e filosofia natural era típica do paracelsianismo do século XVI e início do século XVII. Adversários do paracelsianismo. 13 Pamela H. Smith, O Corpo do Artesão, Arte e Experiência na Revolução Científica, Chicago, The University of Chicago Press, 2004, 59, 93. 14 Michael Mayer, Tripus Aureus, Hoc Est, 3 Tractatissimi Selectissimi, Frankfurt, Jacob, Genis, 1618. Eu gostaria de agradecer a Beri Wagner, Frankfurt am Main, por suas informações sobre os artistas da gravura em placa de cobre. Veja Hartmann, Philosophus, Sive Naturae Consultus Medicus, 21, 23, 29. 15. 124 Uti Friet.
Figuram gravura em cobre de Johann Theodor de Bry e Balthasar Sevan, com a colaboração de Matthaus Merian-de Elder, mostrando Valentine Basile, John Cremer e Thomas Norton como representantes de uma alquimia teórica, e seu assistente, Vulcanus, que coloca suas mãos às brasas, em Michael Mayer Tripus Aureus, Frankfurt, Paul Jacob, Lucas Genis, 1618. Cortesia de Herzog August Bibliote Wolfenbüttel, A. 218 Cod. 1. Folha de rosto. No entanto, expressou reservas fervorosas, tanto pedagógicas quanto epistêmicas, a cada substituição da teoria aristotélica ou galênica por especulação religiosa, e tomou as medidas correspondentes, como cartas denunciatórias aos príncipes, para preservar a alquimia e a universidade moderna. 125. A integridade do conhecimento universitário. Alguns estudiosos do final do século XVII mais uma vez usaram a frase noentia química para destacar entidades paracelsianas, que, segundo eles, não eram apenas invisíveis, mas simplesmente inexistentes. 16 Werner Höffing, por exemplo, definiu o homúnculo, um ser humano minúsculo a ser criado em uma jarra química, como uma não-entidade, sem sequer nomear Paracelso ou os paracelsianos como fonte para o conceito. 17 Ele certamente estava ciente de que esses nomes eram bandeiras vermelhas para teólogos universitários. Assim, o gosto Paracelso por coisas invisíveis e a necessidade de se distanciar delas podem ter levado os químicos a identificar isso e projetos semelhantes, bem como termos descritivos, como sais metálicos, como não-entidades. Os lugares institucionais para a química nas primeiras universidades modernas eram muito mais limitados do que se poderia esperar do exame dos diagramas e classificações populares dos químicos, que tentavam delinear as áreas sistemáticas da química. 18. No entanto, a química também foi parcialmente aceita e transformada conceitualmente em algumas das artes matemáticas. A astronomia foi uma das portas pelas quais a química poderia ter acesso às universidades. A astronomia, astrologia e magia tinham uma tradição de ensino comum nas universidades europeias medievais. 19 A conceituação de sua aplicação médica como iatromatemática foi novamente reproduzida no termo mais recente iatroquimia, o que significava química médica. Seu componente comum iatro, o derivado do grego antigo iatros, doutor. Assim, sob a forma de iatroquimia, a química médica poderia funcionar como parte do currículo astronômico e mediar entre astronomia, astrologia, matemática, magia e medicina. Ao considerar isso, não é de todo surpreendente que o primeiro professor de quimetria na Faculdade de Medicina da Universidade de Marburg, Johann Atman, já havia sido nomeado professor de matemática na mesma instituição. Foi necessário um trabalho considerável dos novos astrônomos e químicos ao longo do século XVII para excluir a astrologia e a magia, e, assim, cortar esses vínculos entre astronomia e medicina em um lento processo institucional de demarcação. 20 Com algumas exceções importantes, incluindo as universidades de Marburg e Jena, os cursos práticos de química foram oferecidos apenas de forma hesitante entre as décadas de 1650 e 1670. Segundo os editais impressos pelas universidades, essas novas demonstrações químicas, que agora complementavam as anatômicas mais antigas, eram inicialmente realizadas em laboratórios privados. Os responsáveis, geralmente. 16 Ver Lawrence M. Príncipe, o adepto aspirante, Robert Boyle e sua busca alquímica, Princeton, Princeton University Press, 1998, 55. Ver também a contribuição de Príncipe para esta edição. Ver Amadeu Murasi, De Homunculus and de Paracelsian Liber de Imaginibus, Ambic 67, número 1, 2020 47 61, em 58.9. Para essas classificações, ver, por exemplo, Jean-Marc Mandozil, Quelques aspects de l'alchimie dans les classificações des sciences et des arts au XV siècle, em aspects de la tradition alchimique au XV siècle. Actes do Colloque International de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne, edição Frank Greiner, S.A. Paris, H. Milão, 1998, 1961. 19 Ver William R. Newman e Anthony Grafton, eds. Segredos da Natureza, Astrologia e Alquimia no Início da Era Moderna Europa, Cambridge e Londres, MIT Press, 2001. Ver Iro Irai e Henk Vermin,
eds. The Marginalization of Astrology. Edição especial. Ciência e Medicina Primitivas 22. NS. 56. 2017. E 23. No. 3. 2018. 17. 18. 20. 126 Utfriet. Extraordinário e muitas vezes em cargos não assalariados, enfatizaram que os exerciam a pedido de seus alunos. Na verdade, os estudantes de medicina tinham suas próprias estratégias para contornar o ensino antiquado e forçar a atenção para métodos interessantes. 21 As universidades que abriram suas portas para a química responderam a interesses em ciências empíricas aplicadas, muitas vezes como um meio de se manterem competitivas com instituições acadêmicas rivais. Franciscus de Lebois-Silvius, de 1614 a 1672, por exemplo, um seguidor de Paracelso e de Jean-Baptiste Valmont, propôs a química como disciplina universitária na Universidade de Leiden ao ser nomeado professor de medicina prática em 1658. Ele também insistiu que a universidade estabeleceu uma cátedra separada para a química, para a qual ele próprio foi nomeado em 1666, e ele se tornou a força motriz por trás da instalação do laboratório químico lá em 1669. 22. Da década de 1660 à década de 1680, a química médica encontrou cada vez mais um lugar institucional nas universidades europeias. Com a inauguração de uma cadeira acadêmica, algumas universidades criaram também um laboratório público oficial, que substituiu ou complementou os anteriores espaços laboratoriais privados. A fundação do Museu Acholier na Universidade de Oxford em 1683, que deveria ser equipado com um laboratório e instalações para o ensino de história natural, foi uma dessas criações. 23 Embora os conflitos anteriormente arraigados relativos aos quatro humores e ao tria principia foram teoricamente estabelecidos em algumas faculdades de medicina por compromissos entre o paracelsianismo e o galenismo, tais compromissos, bem como os esforços para integrar a alquimia no corpus tradicional do conhecimento antigo, também ameaçavam minar a validade dos humores e princípios. Assim, Robert Boyle, de 1627 a 1692, ele próprio um nobre sem cadeira universitária, afirmou em seu livro O Químico Cético, que o Paracelso primário e os quatro elementos galênicos eram princípios abstratos impossíveis de encontrar em corpos materiais e, consequentemente, sem relevância prática. Seu contemporâneo, o professor Eustédte e polímata Hermann Cohen, de 1606 a 1681, novamente assumiu a posição de que a fusão de hermetismo e alquimia no paracelsianismo, e especialmente nos livros de seu adversário Le Borch, de 1626 a 1690, era abstrata demais para as necessidades de medicina moderna e, portanto, ultrapassada. 24 Cada um deles, no entanto, concordou que a química era relevante para 21 Sobre estratégias como a abertura de farmácias, Vera Universidade de Louvain, 1425 IF em 1975, edição Catholique Universität Leuven, Leuven University Press, 1976, 99106, especialmente em 102. 22 Sobre a carreira de Silvius, ver, por exemplo, Johannes Willem van Spronsen, The Beginning of Chemistry as Independent Ciência Dentária, em Universidade de Leiden no século XVII, uma troca de aprendizado, edição Graus. H. Luncignum Seu Leer e Ghm Postumus Meges, Leiden, Bril, 1975, 32944, em 33442, Smith, O Corpo do Artesão, 183-236. 23 Sobre a Acholi e a instalação do Acholier, ver, por exemplo, Vitória Feulala, Elias Acholi, O Quarteirão Biografia do Centenário, Roma, L. Ema de Brett Scheider, 2017, ESP 7511-16179, em planos anteriores para estabelecer um privado laboratório da Universidade em Oxford. Veja Dona Bilac, Alchemy and the End Times, Revelations. From the Laboratory and Library of John Allen, Purita Alchemist Temista Auschau, de 1623 a 1683, Ambic 60, 2013 390 414, em 4078. Sobre
Estudos arqueológicos recentes do Laboratório Acholian. Consulte Humberto Veronese, Tilo Herring e Marcos Martinon Torres, De Philosophers and de Crucibris. New Data 1 de 17th 18th Century Remains from the Old Acholian Laboratory. Oxford, Jornal de Ciência Arqueológica. Relatórios 35, fevereiro de 2021 17. Sobre a cadeira extracurricular de Química de Robert Plot em Oxford, veja Anna Marie Royce, The Chemistry of the Learned Dr. Plot, 1640-96, Osiris 29, não. 1, 2014 81-95. Ver, por exemplo, Hermann Cohen de Hermetica Medicina, Eusted, Henning Miller, 1669, 421447-24. A Alquimia e a Universidade Moderna 127. Medicina universitária e outras áreas de prática e aprendizado, e que os métodos de aprendizado prático dos químicos, uma vez denunciados como sujos, eram cientificamente aceitáveis. 25 Além disso, logo se tornaria evidente que a versão de Boyle do conceito de corpúsculos implicava problemas semelhantes aos da tria prima e os quatro elementos, pelo menos no que diz respeito à sua resistência à verificação experimental e à análise química. 26. Literatura de pesquisa e desiderato. O historiador da ciência e da medicina Allen G. Debus deu uma visão geral concisa de química e as universidades no século XVII, com foco especial na química médica. 27 Debus enfatizou que o estabelecimento de uma cátedra pública para química na Universidade de Marburg em 1609 não foi um evento isolado. A afirmação de que o caso era pedagogicamente único era, disse ele, apenas parcialmente verdadeira, por causa da probabilidade de instrução química anterior por meio de cursos médicos em outros lugares e por causa da frequente confusão entre os historiadores da ciência entre a química como a entendemos e a medicina química de início da época moderna. 28 Como Debus apontou, instrução semelhante havia ocorrido antes, especialmente na Itália e na Universidade de Basel, e mais casos de ensino de química nas universidades logo se seguiriam, notadamente com a nomeação de Werner Wolfing como diretor exercitissimi na Universidade de Jena em 1639. 29. Nossa compreensão das formas iniciais de institucionalização da química ainda está emergindo, e é especialmente a transição da química medieval para suas formas institucionais modernas que é um desiderato da pesquisa histórica. Agnieszka Karek, por exemplo, chamou nossa atenção para a Universidade de Cracóvia como um outro lugar onde a química floresceu, embora fora dos currículos. No final do século XV. 30 pesquisa italiana nas últimas décadas enriqueceu nosso conhecimento sobre a botânica acadêmica do século XVI e sua relação com a química. Cristina Bellorini, por exemplo, mostrou que, além dos antigos conceitos de farmácia de Dioscórides, a botânica também poderia incluir algumas formas de química. Em 1543, o grão-duque Cosimo I da Toscana doou uma cadeira pessoal para a matéria médica, o estudo dos remédios, na Universidade de Pisa, para o qual foi nomeado Luca Gni, de 1490 a 1556, que antes lecionara na Universidade de Bolonha. A cadeira estava equipada com um jardim botânico que incluía um laboratório. Gni. 25 Para o contexto filosófico da justificação, veja Smith, O Corpo do Artesão, 183236. 26 Sobre os limites conceituais dos corpúsculos de Boyle, veja Christophe Meynell, Ele Sevententent Century Atomis, Teoria, Epistemologia e a Insuficiência da Experiência, ISI 79, 1988-68-103, em 75. 27 Allen G. Debus, Chemistry and the Universities in the Sevententent Century, Uma Promessa Química, Experienciamento e Misticismo na Filosofia Química, de 1550 a 1800. Ensaios selecionados de Allen G. Debus, 1986, Science History Publications Estados Unidos, Sagamore Beach, 2006, 17396. O ensino de química em instituições alemãs, francesas e holandesas tornou-se também o foco de um dos primeiros trabalhos de Owen Anavai. Ele University Courses of Chemistry diz de doutorado, Universidade de Glasgow, 1965. 28 Debus, Química e as Universidades, 179. 29 Debus, Chemistry and the Universities, 179,
82. 30 Agnieszka Karek, Alquimia Acadêmica, a Fundamentum Scientiae Nobilissimae Secretorum Naturae de Adonde. Bosch, in Pretenatura, Estudos Críticos e Históricos sobre o Sobrenatural 5, não. 1, 2016, 128. 128 Utfried. Ocupou os cargos de demonstrador e curador destas instalações e utilizou-as para a produção de medicamentos bem como para o seu ensino acadêmico. 31 Seu sucessor André Cesalpino, de 1519 a 1603, usou algumas ervas como amuletos. 32 Assim, as ideias mágicas também tiveram um certo impacto no ensino botânico da Universidade de Pisa. Essa tradição empírica magicamente inspirada pode ter motivado a discussão sobre a introdução de Platão, em contraposição a Aristóteles, no currículo por volta de 1588, e sobre a inauguração de uma cadeira de Química em 1617 na Universidade de Bolonha. Ambas as empresas falharam, no entanto. 33 Nesse contexto, Didier Kahn, em sua contribuição a este número, retoma o fio da meada ao destacar que foi Jacques de Clave quem primeiro recebeu o título oficial de professor de Química na Itália. A institucionalização da química nos países de língua alemã foi de fato fortemente influenciada ou mesmo motivada pelo paracelsianismo. O paracelsianismo foi vividamente representado em Basel na segunda metade do século XVI e muitas dissertações relacionadas à alquimia apareceram na Universidade de Basel. 34 Em Leipzig, o professor de cirurgia e anatomia, Joachim Tanque, de 1557 a 1609, recusou-se a subordinar a prática à cirurgia teórica. 35 Ele foi nomeado reitor da Universidade de Leipzig em 1593 e 1599. A partir de 1602, porém, ele mal escondeu suas preferências químicas e seu paracelsianismo por trás de uma fachada convencional. Tanque editou e traduziu textos químicos e contribuiu também para as edições dos escritos alquímicos atribuídos a Basilius Valentinus. Ele era, além disso, bem relacionado com outros químicos universitários, como Johann Hartmann e o professor de Jena Zacarias Brendel, o Velho. De 1553 a 1626, e muito possivelmente uniu cirurgia e química em práticas laboratoriais privadas. 36 Bruce Moran aprofundou nossa compreensão do estabelecimento da Cátedra de Hartmann para Quimetria em sua leitura atenta dos manuscritos de Marburg e Cassel. 37 Descrevendo o patrocínio de Maurice de Hesse-Cassel em relação ao seu. 31 Cristina Bellorini, O Mundo das Plantas no Renascimento Tuscani, Medicina e Botânica, Fayon, Achat, 2016, 53-86, especialmente em 58 e 66. Para obter mais informações sobre a Faculdade de Medicina da Universidade de Pisa, consulte Nancy G. Siraisi, Medicina e as Universidades Italianas, de 1250 a 1600, Leiden, Bril, 2001, 328, 55. Bellorini, O Mundo das Plantas, 69-70. 32-33 David Alaines, Reorganizando o Currículo, Ensino e Aprendizagem na Universidade de Bolonha, k. 1560, k. 1590, em História das Universidades, edição Mordechai Gold, volume XXVI 2, Oxford, Oxford University Press, 2012, 1,59, em 34. 34 Veja as páginas de rosto no catálogo da exposição de Manuel Basman e Thomas Hofmeyr, Geheimnisse da Alquimia, Basel, Schwab, 1999, 152, 75. Sobre os professores universitários suíços quimicamente ativos Johann Jacob Wecker, 1528, 86, e Theodor Singer, o Velho, 1533, 88, ver Carlos Gille, Sichen Erfahrung und Spekulation, Theodor Singer da Religiose und Kulturelle Krise seiner Zeit, em Basler Zeitifriftige Geschichte und Altertumskunde 77. 1977 57 137, 79, 1979 125, 233. Sobre Adam von Bodenstein, de 1528 a 1577, e suas atividades na Faculdade de Medicina de Basel, ver Wilhelm Kuhlmann e Joachim Telle, Corpus Paracelsusticum, Dokumente Fruneuzeitliche Naturphilosophie in Deutschland, volume 1, Tübingen, Niemeyer,
2001, 104544, em 105. 35 Udo Benzinhofer, Joaquim Tanque, de 1557 a 1609 Leben und Werk eines Leipziger para seu System, Salzburger Beitrages ou para seu Forschung 25, 1987-981, em 34. Segundo pesquisas recentes, Tanque possuía um laboratório particular em Leipzig e dava palestras sobre atroquimima para estudantes de medicina. Veja Gerard Gormar, Joaquim Tanque, de 1557 a 1609, professor de Medizin und Chirurgie, para seu Sist, Astronom, Poet wie Rektor der Universität Leipzig, Mitteilungen, Gesellschaft für deutsche Chemiker Fachschruppgeschichte der Chemie, Frankfurt Main, 25, 2017 3-29. Bruce Temoran, a farmácia química entra na universidade, Johannes Hartmann e o cuidado didático da quimiatria no início do século XVII, Madison, Wisconsin, Instituto Americano de História da Farmácia, 1991. 36. 37. A Alquimia e a Universidade Moderna 129. University at Marburg, e revelando um sistema colaborativo entre os protagonistas da corte e da universidade. 38 Além disso, ele examinou a crítica séria de Libavius ao paracelsianismo deste círculo. 39 Hartmann foi extraordinariamente ativo como professor público Chimiatria em Marburg até 1616, como Fritz Kraft trouxe à luz e analisou estatisticamente. 40 Juntamente com seus colegas, um dos quais era Erich Petraeus, de 1589 a 1620, ele estabeleceu um novo treinamento universitário para estudantes em práticas de laboratório com base na obra de Oswald Kroll. Basílica Química como um livro de texto e de receitas. A distinção historiográfica estabelecida entre o papel de Hartmann como professor de alquimia e Rolfing como professor de química, no entanto, provou ser mais do que duvidoso, uma vez que apenas 30 anos se passaram entre as duas nomeações. Em sua contribuição para este volume, Lawrence Príncipe continua a história da instalação da química na Universidade de Jena, comparando o desempenho de Rolfing com o de Zacarias Brendel, o velhos, Zacarias Brendel, o jovem, e Georg Wolfgang Wedel. Ele se concentra especialmente nas avaliações dos protagonistas sobre Schizopoeia. Suas descobertas abrem a questão de como a escola de Jena pode ter pensado sobre a escola de Marburg. Quimiatria. Até hoje, nosso conhecimento da Universidade do século XVI Quimiatria é mais confiável do que nosso conhecimento da aceitação e rejeição da química nas faculdades de Teologia e Direito. Em particular, uma visão geral dos diferentes conceitos de Chrysopoeia ainda é um desiderato. 41 Mesmo jesuítas respeitáveis como Athanasius Kircher, de 1602 a 1680, estavam preocupados com esse tipo de teoria da matéria que incluía a fabricação de ouro, destilação, mineração, ensaiamento, metalurgia e fogos de artifício. Os jesuítas eram obrigados a se concentrar em teologia e filosofia em vez de competir com outros estudiosos em medicina ou direito, e eram livres para se envolver em pesquisas químicas fora de suas salas de aula. Eles, portanto, se concentraram em questões filosóficas naturais relacionadas à transmutação. Suas implicações teológicas. 42 Considerar a geração artificial de ouro ontologicamente provável, mas teológica e socialmente problemática, era relativamente típico. 43 No entanto, os jesuítas debateram-se. 38 Bruce Temoran, O Mundo Alquímico da Corte Alemã, Filosofia Oculta e Medicina Química na Círculo de Moritz de Essen, de 1572 a 1632, Stuttgart, Steiner, 1991, Bruce Temoran, Mecenato e Instituições, Tribunais, Universidades e Academias na Alemanha, Uma Visão Geral, de 1550 a 1750, em Patrocínio e Instituições, Ciência, Tecnologia e Medicina no Tribunal Europeu 1500 CIF em 1750, edição Bruce Temoran, Rochester, Boydell, 1991, 16983. Bruce Temoran, Andrés Libavius e a Transformação da Alquimia, Separando Culturas Químicas com Fogo Polêmico, Sagamore Beach Mass, Science History Publications, 2007, 22549. Fritz Kraft, The Magic Ode Chimiatria and the Attractiveness of Medical Education at Marburg de 1608 a 1620.
A Somevad Different Reflection of Attendance, em História das Universidades, edição Mudechef Gold, volume XXVI, 1, Oxford, Oxford University Press, 2012, 116. 41 para eventuais reflexões sobre a situação da química na universidade, em seus diversos aspectos, ver o ainda. Compêndios úteis de Linton Dick, Uma História da Magia e Ciência Experimental, 1934-58, Nova York. Londres, Columbia University Press, 1975, vols 3, 8 e James R. Partington, Uma História da Química, Londres, Macmillan, de 1961 a 1962, vols 2, 3. 42 Martha Baldwin, Alquimia e a Companhia de Jesus no século XVII, Estranhos Companheiros de Cama. Ambix 40, 1993 41 64, para Kircher, ver em 46 54. 43 ver Sylvain Maton, Les Théologiens de la Compagne de Jesus et l'Alchimie, em Greiner, Aspectos da Tradição Alchimique ao XV Le Siècle, 383501, para uma análise concisa dos textos originais, ver Maton, Filosofia e Alchimie, 1490. 39. 40. 130 Utfried. Crisopoeia pertencia às artes mecânicas ou se poderia mesmo fazer parte das artes liberais. 44 Em sua contribuição para esta edição, Georgiana Edesan conecta este fio da prática química jesuíta com a educação universitária de Jean-Baptiste Valmont. A frequente confusão entre a medicina química do início do período moderno e a química, para citar Debus mais uma vez, é principalmente um tópico para análise dos novos desenvolvimentos e sucessos da química do século XVIII. A sua institucionalização nas faculdades de Medicina e Filosofia das universidades alemãs foi analisada por Christoph Meinel, centrando-se nas diferenças entre as duas faculdades. Meinel também examinou a bem-sucedida estratégia do século XVIII de aumentar o status da química por meio da distinção programática entre ciências puras e aplicadas. 45 Assim, o status científico da química obviamente permaneceu uma questão precária no século XVIII. As estratégias para obter apreciação pelo trabalho empírico continuaram a ser exploradas, e os debates estavam continuamente preocupados com a transgressão da química das fronteiras convencionais entre teoria e prática. Generalizações precipitadas sobre o desenvolvimento da química nas primeiras universidades modernas, entretanto, certamente devem ser evitadas. Enquanto o latim permaneceu seu língua franca, universidades dentro da Europa, e além 46 variaram amplamente em suas condições sociais, políticas e denominacionais, por exemplo, em suas relações com o clero, tribunais e cidades. E isso impactou o tipo de conhecimento químico que era considerado aceitável como conhecimento universitário. As contribuições para esta edição. A partir de um conhecimento aprofundado do círculo químico da corte de Cassel e da Universidade de Marburg, por um lado, e da crítica científica de Libavius ao paracelsianismo desse círculo, por outro, Bruce Moran transpõe a análise desse cenário histórico para uma análise epistemológica a nível. Sua pergunta sobre as diferenças entre dois tipos de conhecimento, o conhecimento do Criador e o conhecimento. 44 Maton, Les Théologiens de la Compagne de Jesus 409. 45 Ver Christoph Meinel, Zur Sozialgeschichte des chemischen Hochschulfachs in 18. Jahrhundert Bereiche zur Wissenschaftsgeschichte 10, 1987 147 68, Christoph Meinel, para tornar a química mais aplicável e geralmente benéfica, a transição na perspectiva científica na química do século XVIII, Angevante Scheme International edição em inglês 23, 1984 339 47, Christoph Meinel, Teoria ou Prática? O debate do século XVIII sobre o status científico da química Ambix 3, 1983 121 32. 46 A partir da década de 1580, as práticas e teorias químicas de estudiosos europeus foram expandidas da Inglaterra para o Reino Unido. Colônias inglesas, e a partir da década de 1630, foram discutidas no recém-fundado Harvard College. Para um breve levantamento sobre a química nas universidades de Cambridge e Oxford, em consequência da Guerra Civil e das propostas de mudança dos currículos, ver, por exemplo,
Debus, Chemistry and the Universities, 17679. Sobre o estabelecimento da química na Nova Inglaterra e no início do Harvard College, ver Walter W. Woodward, Prosperous America, John Winthrop, Jr., Alchemy, and the Creation of New England Culture, de 1606 a 1676, 2003, Chapel Hill, N.C., University of North Carolina Press, 2010, William R. Newman, Gene Calfire, The Lives of George Stack. Um alquimista americano na Revolução Científica. Com um novo prefácio, 1994, Chicago e Londres, University of Chicago Press, 2003, Novo Homem, Ambições Prometeicas, 1067, Theodore R. Delviche, Fuile non empiricus mercenarius, Apreensões Alquimia na Nova Inglaterra Colonial, Ambic 67, número 4, 2023 4665, Bilac, Alchemy and the End Times, 390, 414. A Alquimia e a Universidade Moderna 131. Inerente à coisa feita, confronta as artes empíricas práticas com uma demanda. Em vez de contar a história da química do início do século XVII, identificando-a como conhecimento empírico e prático de uma época anterior, totalmente voltada para a metafísica, Moran desafia a suficiência desse conhecimento como conhecimento universitário. As experiências dos makers, segundo Moran, não são teoria em si mesmas, pois a teoria deve ser abstraída da experiência e dedicada à coisa feita para transformar o conhecimento prático em matéria para estudos acadêmicos. O conhecimento empírico prático como tal, valioso como é, não pode ser considerado conhecimento universitário suficiente, nem no século XVII nem hoje. Moran se apropria da crítica de Libavius ao paracelsianismo e a fórmula novamente na linguagem de nosso tempo. Ao fazê-lo, ele atualiza as controvérsias históricas e as considera como controvérsias ainda agudas nos tempos atuais. Elizabeth Morial avalia a originalidade da filosofia médica ensinada na universidade de Marburg como uma experiência institucional de ponta do início do século XVII. Morial muda o foco do professor de Marburg Hartmann para seu colega e genro, Heinrich Petraeus, e descreve a contribuição de Petraeus para o estabelecimento de Marburgimetria. Enquanto Hartmann abriu caminho para a introdução da química no currículo médico e supervisionou as sessões práticas de laboratório de seus alunos, Petraeus atualizou as concepções e métodos médicos atuais de maneira confiável. De acordo com Morial, ele forneceu uma estrutura teórica para convencer os médicos eruditos de que os remédios paracelsianos não eram um perigo para a República, mas eram ferramentas úteis para a cura. Petraeus estava aberto à combinação da medicina paracélsica e galênica, e, portanto, ao desenvolvimento de novos métodos que combinassem os benefícios de ambas as tradições. Lawrence Príncipe amplia esse foco na química alemã ao analisar a tradição da Universidade de Jena que se desenvolveu de acordo com os conceitos de Libavius. Príncipe diferencia as palestras universitárias e os livros didáticos de Brendel, o velho, seu filho Brendel, o jovem, Rolfink e Vedel. Considerando que há diretor exercitíssimo e Rolfink, como o primeiro habitante da cadeira de Química de Jena, tem sido tradicionalmente considerado a principal força no estabelecimento desta nova abordagem. Príncipe mostra que a argumentação de Rolfink foi estruturada de acordo com a tradição escolástica e mais preocupada com a anatomia e a medicina farmacêutica do que especificamente com perguntas químicas. De acordo com Príncipe, os predecessores de Rolfink e seu sucessor tinham uma compreensão muito mais ampla e especializada da pesquisa química prática. Em vez de denunciar e excluir objetos de pesquisa como mercúrio e enxofre dos metais como não entidades, como Rolfink fez, seu trabalho empírico sobre questões de transmutação incluiu utilmente a transformação dessas substâncias. Ao traçar esta linha, Príncipe muda a perspectiva, segundo a qual questões de transmutação devem ser consideradas não químicas. Seu relato implica uma mudança na visão moderna da crisopoeia como inútil, considerando-a representativa da maleabilidade da química como ciência do início da modernidade. 132 Utfried. A contribuição de Hiro Irai muda o foco para a conexão entre as dimensões médica e teológica dos primeiros debates modernos sobre química. Ele discute os ataques de Johannes Freytag, professor de medicina da Universidade de Groningen, contra a química de Daniel Senner. De acordo com Irai,
Senet seguiu os passos de Libavius ao se dissociar de Paracelsus e seus seguidores para promover a arte da química na Universidade de Wittenberg. Senet distanciou-se especialmente de Severinus, embora ao mesmo tempo confiasse nas interpretações deste último dos escritos de Paracelso. Ele distinguiu os químicos genuínos dos falsos e chamou os últimos de médicos heréticos. Justamente por isso, porém, Freytag sentiu-se convidado a associar-se ao próprio Senet, que se referia a temas paracelsianos típicos como a tria prima e gênese, com os paracelsianos e confrontar suas obras com questões teológicas. Freytag denunciou o conceito de alma de Senet como herético. Senet, em consequência, teve que confiar em teólogos de universidades protestantes para provar a legitimidade científica de seus escritos. Cumming, Kevin, analisa a mudança de posição de Stahl em relação à legitimidade epistêmica e jurídica da Schizopoeia. Stahl formulou seu interesse inicial, bem como sua rejeição final em níveis filosóficos e políticos. Como conferencista em Jena e como professor universitário em Halle, ele compartilhou o interesse alemão contemporâneo em Crisopoeia, provocado pelas atividades de Botger, e forneceu um relato corpuscular da transmutação do mercúrio em ouro. No momento em que ele subiu na escada social e se tornou médico da corte em Berlim, no entanto, as atitudes do público em relação à Crisopoeia tinham mudado. Analisa Bedenkin e outros escritos de Stahl, que mostram implicitamente a influência de eventos políticos, como a execução de Caetano, em suas posições acadêmicas. Stahl finalmente rejeitou a possibilidade de Crisopoeia, substituindo as substâncias transmutacionais típicas de enxofre e mercúrio por seu conceito de flogisto. Sugere que os aspectos sociais da construção de carreira influenciaram as decisões epistêmicas de Stahl sobre a legitimidade científica de Schizopoeia. Georgiana Edeza estende a análise da relação entre alquimia e teologia ao examinar a condenação da alquimia médica de Jean-Baptiste Valmont. Ela investiga até que ponto a Universidade de Louvain e o Jesuit College of Louvain poderiam fornecer as bases de um novo aprendizado que incluía o paracelsianismo e a alquimia. Edeza investiga as declarações autobiográficas de Valmont sobre seus estudos nessas instituições. De acordo com Edeza, é inegável que Valmont foi iniciado nas práticas de laboratório por um jesuíta, embora suas descrições autobiográficas retrospectivamente mutáveis deixem os leitores no escuro sobre os detalhes exatos desse encontro. Seu confronto com o paracelsianismo, por sua vez, foi mediado pelo professor de medicina Cornélio Gemma. Como aponta Edeza, Valmont logo libertou seu trabalho de laboratório de suas raízes jesuítas iniciais, complementando com sua fé católica pessoal. Em consequência, tanto os jesuítas quanto a Universidade de Louvain se voltaram contra ele e condenaram sua alquimia médica como herética. No entanto, é certo que a alquimia e a Universidade Moderna 133. A alquimia de Valmont foi, de fato, desenvolvida em uma relação muito próxima com essas instituições e suas autoridades. Em sua contribuição, Didier Kahn apresenta seus estudos sobre o ensino da química dos primórdios da modernidade em Paris, iniciados por volta do ano 1600. Os primeiros cursos particulares foram criados com a aprovação da corte e de médicos reais, interessados na formação de boticários quimicamente formados. Seu paracelsianismo, no entanto, foi contestado pela Faculdade de Medicina. Com o trabalho laboratorial e pedagógico de Jean Begin, esses cursos tornaram-se públicos. Begin combinou suas teorias paracelsianas com teoremas mais convencionais de Aristóteles e Galeno. Após sua morte, Etienne de Clave, menos conciliador, ensinou química em Paris. Em 1624, ele foi preso a pedido da Universidade de Paris, julgado, banido e proibido de ensinar ou publicar. Essas restrições, no entanto, apenas temporariamente efetivas, parecem ter causado alguma confusão sobre o trabalho de Etienne de Clave e o trabalho de seu irmão Jacques. Como Kahn traz à luz, Jacques de Clave obteve uma cátedra na curta Universidade de Mantua de 1626 ou 1627, provavelmente 1629, e foi, portanto, o primeiro na Itália a receber o título oficial de professor de química. Kahn continua sua história descrevendo as primeiras décadas do Jardim Royal, consolidando assim nosso conhecimento da institucionalização precoce da química na França. Finalmente,
Uti Friet, em seu estudo, faz um levantamento do desenvolvimento da química com o exemplo da Universidade de Eisteddte, desde sua fundação em 1576 até seu fechamento em 1810. Ela mostra que apesar dos estatutos dessa universidade serem incompatíveis com a química, condenando tanto a obra de Paracelso e da empírica, os quimistas muitas vezes conseguiam encontrar um lugar ao perseguir cautelosamente carreiras em disciplinas cognatas, como a medicina. A dinâmica entre corte e universidade de fato favoreceu a pesquisa química, na medida em que a própria nobreza tinha interesses químicos. O desenvolvimento da iatroquímica é traçado através do trabalho de um de seus alunos, Duncan Burnet, que promoveu com sucesso um livro sobre medicamentos químicos para candidatos nas artes e na medicina. No entanto, a disputa sobre o livro de Jacob Horst de Áureo Dente, 1595, mostra que a química paracelsa foi oficialmente estigmatizada por causar um pensamento anti-aristotélico absurdo. A partir da década de 1660, no entanto, os estudiosos de Eisteddte reavaliaram as abordagens químicas e até paracelsianas mais antigas como empiricamente úteis. Novas condições institucionais permitiram uma apropriação notável da química do século XVI e início do século XVII pela recém-nomeada Universidade de Químicos. A abertura para o conhecimento empírico, no entanto, não foi unânime e, assim, o surgimento de novas instituições tornou-se um fator no declínio da Eisteddte University no limiar entre uma universidade do antigo regime e uma moderna universidade estadual. Reconhecimentos. Sou particularmente grato pelo apoio de Bruce Moran, que se ofereceu para publicar esta coleção de artigos como uma edição dupla especial em Ambix. Também sou grato ao 134 Uti Friet. Revisores pelo apoio. A coleção é baseada na Conferência Internacional Alquimia e Universidade, que ocorreu na Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel de 20 a 22 de novembro de 2019 e foi financiada pela Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG, Fundação Alemã de Pesquisa, como parte do meu DFG projeto como investigador principal na Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Epistemic Change, Stages of Early Modern Alchemy, Project Number 632428, Eugene Stelli. Gostaria de agradecer ao meu coorganizador, Volkar de Vels, pelas discussões produtivas que antecederam esta conferência, e a Volkar de Vels, bem como a Bettina Varrig e John Christie, por sua inspiradora participação como presidentes da conferência. Nota sobre contribuidor. Utfre é professor associado, German Privatdozent, PD Doutor, em História e Teoria Cultural na Universidade Humboldt de Berlim. Ela obteve sua habilitação em História e Teoria Cultural na Universidade Humboldt e seu doutorado em Filosofia na Universidade Livre de Berlim e na Université de Paris 8, e ocupou cargos de atuação e professores convidados em História e História da Ciência nas universidades de Mainz e Ratisbona. Com base em sua pesquisa na Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, ela está atualmente preparando sua terceira monografia, Uma História do Início da Alquimia Moderna, Mudança Epistêmica, Estágios da Alquimia Moderna Inferior. Endereço: Departamento de História e Teoria Cultural, Universidade Humboldt de Berlim, Berlim, Alemanha. E-mail: ut.friet@hu-berlin.de